Oi, pessoal! Hoje vamos mergulhar num dos temas mais decisivos do nosso tempo. A ideia aqui é entender de forma rápida e direta as mudanças climáticas, passando pela ciência que explica o aquecimento do planeta até chegar nas soluções que já estão na mesa. Vamos nessa? Essa frase é perfeita para começar a nossa conversa. Ela resume bem a nossa jornada, né? A mesma criatividade que nos levou a dominar a energia para construir o mundo que a gente conhece hoje, por causa dos combustíveis fósseis, se voltou contra nós. É uma ironia e tanto. E entender como a gente chegou nesse ponto é o primeiro passo de tudo. Para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa entender como o sistema funciona. E tudo, absolutamente tudo, começa com um fenômeno que é natural e essencial para a vida na Terra, o efeito estufa. E aqui está o pulo do gato. O efeito estufa por si só não é o vilão, de jeito nenhum. Ele é fundamental. O problema todo está na intensificação dele por causa da atividade humana. É como pensar num cobertor, sabe? Um cobertor na medida certa é o que nos mantém aquecidos e confortáveis. O que a gente está fazendo é jogar um cobertor em cima do outro sem parar. Aí, claro, o calor fica insuportável. E esses números aqui deixam isso bem claro. A diferença entre 15 graus positivos e 18 graus negativos é a diferença entre um planeta cheio de vida, com oceanos, e um mundo que seria só uma bola de gelo. Esse é o poder do efeito estufa natural. Ele é basicamente o termostato do nosso planeta. Certo. Então, se o cobertor está ficando cada vez mais grosso, o que acontece? O planeta esquenta. É simples assim. É como se a Terra estivesse com febre. E agora a gente vai ver como essa febre tem se manifestado de um jeito que dá para medir. Olha, este gráfico aqui é talvez a prova mais forte que a gente tem. Por 800 mil anos, a concentração de dióxido de carbono no ar subia e descia naturalmente, mas nunca passava de 300 partes por milhão. E aí, de repente, nos últimos 150 anos, a gente vê essa subida que parece uma parede. A velocidade com que isso aumentou é umas 100 vezes mais rápida do que qualquer mudança natural que o planeta já viu. É algo realmente sem precedentes. E qual é a consequência direta daquele pico de CO2? É este número aqui, um aumento de 1,1 graus Celsius na temperatura média do planeta. Pode até não parecer muito, mas numa escala global, isso é uma quantidade de energia extra gigantesca no sistema. É energia suficiente para derreter bilhões de toneladas de gelo e para alimentar tempestades cada vez mais fortes. Para se ter uma noção, os 10 anos mais quentes já registrados na história aconteceram todos depois de 2010. A febre é real. E como toda a febre, a do planeta também tem sintomas bem claros. Não é só um aquecimentozinho gradual e igual em todo lugar. O que acontece é uma desestabilização completa do clima. Toda aquela energia extra na atmosfera e nos oceanos acaba sobrecarregando os sistemas e o resultado são esses eventos extremos que a gente tem visto ficarem cada vez mais comuns e mais destrutivos no mundo todo. Ok, a gente já viu os sintomas. Agora, como um bom médico, é preciso diagnosticar a causa. De onde exatamente estão vindo esses gases que estão engrossando o cobertor do nosso planeta? O dióxido de carbono, que vem principalmente da queima de combustíveis fósseis, é claro, é o maior responsável. Mas o ponto fundamental aqui é não esquecer dos outros. O metano, por exemplo. Apesar de estar em menor quantidade, ele é um gás muito mais potente para segurar calor. E os gases fluoretados, aqueles de refrigeração e aerosóis, são ainda mais poderosos. Cada um deles tem um papel importante nessa história. Se a gente olhar o mundo todo, China, Estados Unidos e Índia são os que mais emitem no total. Mas o perfil de emissão de cada país é diferente. O Brasil, por exemplo, tem uma característica bem particular. Enquanto no resto do mundo a maior parte das emissões vem da geração de energia e da indústria, aqui no Brasil, cerca de 75% vem do desmatamento. É um desafio com uma cara diferente que vai precisar de soluções diferentes. Bom, se o problema tem raízes na economia, talvez a solução também tenha. Vamos dar uma olhada numa das ferramentas mais poderosas que existem para combater as emissões lá na fonte: colocar um preço no carbono. A lógica por trás disso é bem simples, mas muito poderosa. Por décadas e décadas, poluir a atmosfera era, entre aspas, de graça. Precificar o carbono vira esse jogo. Isso cria um incentivo financeiro, direto, para que as indústrias invistam em tecnologia mais limpa, em processos mais eficientes. É basicamente usar a linguagem do mercado para a gente atingir um objetivo ambiental. E um jeito bem comum de fazer isso é com o sistema Cap and Trade. Ele funciona basicamente em 3 passos. Primeiro, o governo define um teto, um limite máximo de emissões que vai diminuindo com o tempo. Segundo,
ele distribui licenças para poluir dentro desse limite. E terceiro, e aqui que está a mágica, ele cria um mercado. As empresas que inovam, que poluem menos, podem vender as licenças que sobraram para aquelas que ainda não conseguiram bater a meta. Isso cria uma espécie de corrida pela eficiência que recompensa quem inova e penaliza quem fica para trás. Então a ciência nos deu o diagnóstico e a economia nos oferece as ferramentas. Mas tudo isso vem com um senso de urgência que é, francamente, assustador. A janela de tempo que a gente tem para agir de forma eficaz está se fechando e rápido. Essa frase do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ela é um verdadeiro soco no estômago, mas é necessária. Ela serve para lembrar que por trás de todos os gráficos e números existem consequências humanas reais, devastadoras. Isso não é um problema abstrato lá para o futuro, é uma crise que já está impactando a vida de milhões de pessoas agora. Isso tudo nos leva à pergunta final. A ciência é clara. As tecnologias para a gente fazer uma transição energética já existem e estão ficando cada vez mais baratas. Os mecanismos econômicos estão aí para serem usados. Então, o que falta? Falta escala e velocidade na nossa resposta coletiva. A questão não é mais se a gente pode agir, mas com que rapidez nós vamos agir. E o futuro vai ser definido pela resposta que a gente der a essa pergunta.